Enquanto você treina. Um podcast de Veja. Apresentação: Edgar Maciel. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Enquanto Você Treina, o podcast que te ajuda a motivar, continuar ou até começar algum tipo de exercício físico. Nossa missão é essa, que você crie o hábito de se movimentar, de sair do sofá. E o episódio de hoje é sobre os mitos e verdades da suplementação. Será que funciona? Todo mundo pode tomar? Aqui do meu lado, a minha colega e amiga da Veja, Muriel Porfírio. Tudo bem, Muriel? Tudo ótimo, bom treino pra quem tá nos ouvindo. Vai me ajudar nesse treino aí a gente comandar, né? Vamos juntos, sim. E para responder essas e mais dúvidas, essas dezenas de dúvidas que vão surgindo durante o programa, a gente trouxe de volta a nutricionista Marina Nogueira. Tudo bem, Marina? Tudo bem. E a gente trouxe também mais uma convidada especial, que é a Karina Marim. Tudo bem, Karina? Tudo. Ela que compete no World Beauty, Fitness and Fashion. Exato. Falei direitinho? Exatamente. Acho que meu inglês tá... Vulgo WBFF. Aqui no Brasil é conhecido, né? assim. Ela é atual Pro Miss Diva Fitness, USA Champion 2018. Exato. E foi 3 vezes Pro Diva Fitness. Muita coisa, né? Muita E coisa, já tá mas se esse ano preparando você é pro campeã, você vai ver mundial. Mundial, a gente espera. Ela treina bastante, vai contar como é que é a rotina de treino dela, quais suplementos que ela usa no dia a dia, né? Como é que é a alimentação. Vou dividir tudo com todo mundo. E a Marina tá aqui pra gente complementar, fazer essa troca de conhecimentos alimentares. Sim. Né? A Muri, que é, inclusive, paciente da Marina, né, Muri? Paciente da Marina, né? Exatamente. Não pra suplementos, né? Mas pra outras coisas. Pra vida, né? Pra viver melhor. Antes de a gente começar a falar de suplementos, o nosso bate-papo aqui, a partir desse episódio, a gente vai facilitar um pouquinho a marcação de tempo para você que está acompanhando a gente durante seu treino. Então, quando você ouvir esse toque, quer dizer que isso significa que a gente tem 5 minutos de treino. Aí é mais fácil para você acompanhar quanto tempo de programa tem e de treino que você está marcando aí, se você está escondendo o tempo da esteira ou está na caminhada, dá para controlar melhor. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, e é sobre suplementos, vamos começar pelo começo, né? Redundância, mas é uma redundância significativa. O que é suplemento? Suplementos são as substâncias usadas, como o nome diz, para suplementar a alimentação, né? Então, eu acho que isso é a parte mais importante de se saber, porque agora o que a gente vê é substituição, e suplemento não é substituição. Suplemento é para suplementar alguma coisa que ou você não consiga atingir através da alimentação por N razões, por uma questão de rotina ou por uma questão biológica, uma ordem biológica, você não consegue comer determinada coisa, ou pelo nível de treino que a pessoa tem, né? Aí a gente está pensando nos suplementos esportivos, né? Mas tem os suplementos vitamínicos, enfim. Então é tudo que serve para complementar, né? Suplementar a sua alimentação. Não necessariamente tem a envolver, então, com treino físico, né, Marina? Não, suplemento vitamínico, por exemplo. Para alguém que é vegetariano, tem uma deficiência de alguma vitamina. Sim, exatamente. Para uma gestante, por exemplo, que necessita um pouco mais de determinadas vitaminas, para talvez uma pessoa que tem uma osteoporose. Então, não necessariamente está só relacionado ao treino, mas hoje em dia... É que hoje em dia, quando fala suplemento, você pessoal já pensa no shake de whey protein. Assim, a cabeça vai assim lá na academia, né? Suplemento whey protein, suplemento whey protein. Exatamente Ou isso, né? multivitamínico, né? Que é, eu vou tomar tudo de uma vez para resolver aqui e pronto. E a gente vê isso nas propagandas de televisão. É o suplemento que vai te dar mais disposição, vai trazer mais energia para o teu dia a dia, que são suplementos vitamínicos, né? E algumas já começando também na televisão whey protein sobre ganho de massa muscular, prometendo alguns ganhos. Vocês acham que também tem essa propaganda, às vezes, enganosa desses suplementos? Tem. Porque tem. Eu acho que é excessiva, né, até. Porque, por exemplo, o suplemento vitamínico multivitamínico são várias vitaminas numa cápsula só. Aí tem 2 detalhes. A gente não armazena. Não é tipo, eu vou tomar para garantir. O que o seu corpo não usar, ele vai jogar fora. Então, você está deixando o seu xixi mais caro, né? A maioria das vezes. A gente aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de tomar muita vitamina, que é bem imitação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um boom de vitamina, né? Tanto que você vai pra lá, você fica impressionado. Farmácia, lá, você fica enlouquecido, né? Você tem volta loja só de vitamina. Contrabando na mala, né, Mari? Exatamente. E, então, assim, você toma uma coisa que talvez você não precise, porque você tá indisposto, você tá cansado, mas tá cansado porque você não tá se alimentando bem, porque você tá estressado, não dorme.
Então é enganoso, porque aquela coisa do A a Z, você não vai absorver aquilo tudo. O seu corpo ele vai selecionar o que ele precisa e vai eliminar o resto. E isso não faz sentido nenhum. Você gasta um dinheiro desnecessário. Você sabe qual que é o problema? O problema é que, tipo, a maioria da população prefere acreditar que precisa tomar alguma coisa para estar bem. Sim. É uma fórmula mágica. É uma fórmula. E é muleta. muito mais simples se você tivesse uma alimentação adequada. Logicamente que se você puder, por exemplo, ir num nutricionista e ela te passar, melhor ainda, porque ela vai analisar a sua rotina, o seu estilo de vida. Então, você vai conseguir ter tudo aquilo só com a alimentação. É muito alimentação. fácil. Vitamina é muito fácil pela alimentação. Óbvio que tem pessoas que têm condições clínicas que precisam de determinadas suplementações. Mas aí são casos bem específicos. Mas, no geral, a gente não precisa. É super simples, assim. E o suplemento de treino aí é outra conversa. Aí a gente vai ao que a longo gente do vai programa, entrar né? Quando a gente fala de suplemento, a gente lembra de whey protein, É. né? Por que ele popularizou tanto assim? Então, eu não sei te falar por quê, mas eu tenho uma teoria. A primeira é que é um produto barato para ser produzido. Eu acredito que seja muito barato, porque o whey protein é o soro do leite. Então, o que é isso? Se você é a parte líquida, né? É a água do leite. Esse é um subproduto. Se você pegar uma indústria que produz iogurte, muitas vezes o soro do leite vai sobrar. Então, eles provavelmente revendem isso e transformam em Barato suplemento. para ser produzido, mas Caríssimo para caro comprar. isso venda. para usar. O que acontece? E aí eu tô falando que é uma teoria minha, tá? Enfim, quando a pessoa ela resolve se engajar, e aí eu não tô falando no caso específico das competições, etc. Eu tô falando de nós, seres humanos, que vão lá na academia 1 hora e pronto. Quando a pessoa decide se engajar numa atividade física, ela geralmente compra o combo completo. Então, ela compra a melhor roupa, né? Ela vai lá comprar roupa, A melhor academia, parte, né? Comprar o kit. compra tudo Compra o kit e compra o suplemento. E aí ela começa a tomar e malhar. E aí ela começa a ver diferença no corpo. O que ela faz? Nossa, esse suplemento é muito bom, resolveu. Então eu vou tomar. E às vezes nem é isso, né? Não, às vezes é a Não, rotina nova que ela mudou. agora A tem, pessoa né? era sedentária e agora ela faz academia e deu certo. É óbvio que tem sim o suplemento proteico, né? E a gente está falando do whey protein, tem um papel super importante, assim como outros, e tem um interesse de se vender muito desse tipo de suplemento. Tem milhares, enfim, é uma indústria que ganha muito dinheiro, que fatura muito. Então, estudos comprovam que o uso, mas estudo comprovar não quer dizer muita coisa, né? É Porque que pode ser enfim, muito direcionado esse tipo de estudo, né, Mari? estudo com É, nadadores de, sei lá, nem sei se existe isso, mas de 500 metros. E o que funciona Né? muitas vezes para o corpo da Karina, por exemplo, pode não funcionar Isso, para o meu com corpo, né? certeza. E cada Vai um tem uma depender do adaptação. estímulo, por exemplo, do meu tipo de treino, do tipo de treino que o Edgar faz, do tipo de treino que a Mari tá Do fazendo, objetivo, entendeu? né? O objetivo dela é um objetivo também. específico, é diferente, por exemplo, de um fisiculturista ou de um, né? Então, isso depende muito, mas a gente tende a tomar como geral. Não, foi o Então, que eu falei, acredito o que tomar é uma delícia e você criar na mente que você vai tomar alguma coisa e você vai melhorar, eu acho que, na realidade, o efeito placebo ajuda muito nesse Tem caso. estudos, viu? É porque às vezes sobre te isso. incentiva, mas eu com já ouvi também o certeza. contrário, que é uma coisa, pra mim, um pouco doentia. Eu já vi alguns amigos falando, por exemplo, se você é o meu amigo e tá ouvindo isso, sabe que foi você que falou. Hoje eu não vou na academia que meu whey acabou, então eu vou jogar um treino fora. Não, Peraí, não, Porque tipo- o whey, na realidade, foi o que eu falo. O whey, ele é um substituto de uma proteína. Se você tomar uma dose de whey, comer 4 ovos, 8 claras, 100 gramas de carne, de peixe ou de frango, é a mesma coisa. Então, não é o whey que vai fazer a diferença no seu treino, entendeu? E só tomar whey não adianta, porque aí Também se a não. gente falar de hipertrofia, de ganho de força, de massa magra. Vamos se concentrar no whey, então. Mas vamos. Pois é, pra quem que o whey é indicado, então, Então, nesse caso? Aí é muito individual, mas quem tem dificuldade de bater a quantidade de proteína necessária por Não, dia? por exemplo, Mari, tinha uma Ótimo. época que eu estava na fase de ganho de massa muscular que eu tinha que eu consumia 150 gramas de proteína animal e mais uma dose de whey. Por quê? Porque para mim ia ser extremamente difícil eu comer 250 gramas de proteína animal, mais 150 gramas de carboidrato, no caso um arroz, uma batata doce, mais os 100 gramas de legumes, mais a salada, o volume ia ser muito Sim, grande. o volume do whey é reduzido. Então, né? exatamente. Então você não consegue bater aquela quantidade de proteína que você precisa por dia para gerar hipertrofia. Aí você vai lá e toma whey.
Até por uma questão prática, eu depois da academia eu preciso comer uma fonte de proteína, não que seja obrigatório, tá, para todo mundo, mas para a pessoa que precisa, e eu não consigo fazer isso nesse momento, então eu vou tomar whey protein. Então assim, ele é uma facilitação. É isso. Agora, as pessoas têm que entender que ninguém gera hipertrofia, ninguém gera força sem treino específico e bem feito e com rotina. E sem alimentação e sem adequada. alimentação no geral. Não existe ganho de massa magra sem consumo de carboidrato, por exemplo. Exatamente. E o que as pessoas geralmente fazem? Sou prova viva. E não precisa, e assim, Exatamente. aquela pressa, eu saí da academia, eu preciso tomar whey protein, já vê o povo balançando. Porque tem uma janela, não tem janela. Você tem que comer a proteína de uma maneira geral. Quem consome muito, obviamente, se você fraciona, é mais fácil. Então, assim, para essas pessoas, ok, mas assim, a maioria toma de maneiras desnecessárias. Essa janela que a Mari fala, só para explicar, é porque tem aquela noção de que você acabou de treinar, o músculo está propenso a receber a proteína, né? Então tem que correr para tomar o whey protein. E às as vezes pessoas não, falam né? muito disso. Eu realmente acreditei por um longo tempo. Janela de oportunidade. Mas assim, às vezes o que acontece? A pessoa tem muita pressa em tomar a proteína logo depois. Ela toma, mas o resto do dia dela é uma bagunça alimentar. Pois é. Não adiantou o whey correr substituiria alguma refeição, por exemplo? Porque, por exemplo, treinei 10 da manhã, 11 horas. Eu volto, tomo whey. E aí eu não almoço, eu substituo o almoço. Eu gostaria de que substituísse e me deixasse satisfeita. Não faz, consigo. Porque não é completo. Uma refeição que aí a gente está pensando, né? Vamos pensar numa refeição brasileira. Uma carne, arroz, feijão, uma salada. O whey protein, ele é só proteína. Então, ele não é um substituto. Do mesmo jeito que, eu malhei 9 horas da manhã e eu vou tomar whey protein às 10. Eu vou almoçar esse prato meio-dia, daqui a 2 horas você indo comer proteína. Pra que você vai encher de pozinho na água? Enfim, que às vezes muitas pessoas não gostam, porque tem isso também. Sendo que você poderia até usar isso em outro momento, em outra quantidade, porque aí também tem a dose. As pessoas acham que quanto mais tomam, melhor é. Enfim, aí vira uma bagunça. Mas o que eu tô falando, isso é pro público geral. Existem públicos específicos que até pessoas dentro desse público geral que precisam da proteína. Com certeza. Por exemplo, o meu consumo de proteína é totalmente diferente do consumo de proteína dela, né? Sim, com certeza. Sem dúvida. O tipo de treino pede uma ingestão maior. O objetivo do seu treino é bem... Ele até bem nem específico. serve de base, por exemplo, Mari, porque eu tomo... meu café da manhã, geralmente, é em torno de 6h30, 7 horas da manhã. Ali eu consumo... Minha preferida proteína da manhã é a carne, sem dúvida. Eu prefiro porque a satisfação é maior do que se eu comer ovo. Então, hoje em dia... Te preenche mais. Preenche mais. Então, hoje em dia, eu vou comer carne sempre que possível. Então, eu tenho esse café da manhã essa hora. Às 9 eu tô treinando. Só que antes de treinar, eu consumo uma dose de whey batido com abacate, que é uma fonte de energia, porque é uma gordura, uma fonte de energia, e com um pouco de aveia, que é uma outra fonte de energia. Mas, filho, meu treino vai ser pancada. Quem me acompanha acho que é até sabe. legal, Karina, você contar um pouquinho da tua rotina de atleta para as pessoas que estão em casa, estão começando o exercício, ver qual que é a diferença total, né? Da tua rotina para uma pessoa que vai treinar uma hora. E até o objetivo, né? Porque a pessoa que quer treinar uma hora, ela pode até querer hipertrofiar e tonificar, mas de uma maneira muito diferente. E às vezes nem pega o peso que ela pega. Eu vou participar de um campeonato agora em agosto, um campeonato mundial da minha categoria, que é a fitness. Então, eu tô totalmente voltada para esculpir esse corpo para esse evento. Então, tô com uma carga de treino muito pesada. A base do meu treino é o powerlifting. Quem conhece sabe que é o supino, o agachamento e o terra. Eu passo mais da metade do meu treino fazendo esses movimentos. Eu separo, né? Um dia o quadríceps, um dia o posterior, outro dia só o upper. Mas a base é esse. Depois eu faço mais uns 2, 3 exercícios. Eu não sou aquela atleta que fica na academia fazendo 18 aparelhos, 13 aparelhos no dia. Você foca? Eu foco nisso, porque eles são completos demais e com cargas extremamente altas. Então, eu preciso de um aporte maior de nutrientes no corpo. Por isso que eu uso a suplementação. E você chega a treinar mais de uma vez por dia, às vezes. Isso. Geralmente, tem dia que o meu treino fica em torno de 2, 3 horas, dependendo do dia. Entendeu? Então, uma rotina você vive para isso, praticamente, né? E de onde que você tira essa dedicação toda, assim? Amiga. É muito foco. É foco. Deve ser bom ganhar um prêmio. Deve ser é tal coisa. Se tiver um casamento para você ir, não precisa ser nem um palco para você subir. Amiga, você não se empenha na dieta? Né? Você fica focadíssima, porque você quer estar linda no dia do casamento. Então, acho que o objetivo é que dá
o foco pra gente, é que ajuda a gente a ter a determinação, a seguir a dieta. Por isso que eu aconselho todo mundo, assim, tem um objetivo, tem uma festa pra ir linda, ou tenha Nossa, se a pessoa tiver a oportunidade, tiver a coragem, tiver a vontade, por exemplo, de subir num palco para participar de um campeonato desses de fisiculturismo, independente da profissão, porque hoje em dia não tem dessa, gente, porque eu sou designer de interiores, tem advogada competindo, tem executiva competindo. Ou seja, tu tem uma carreira e também é atleta. Isso, igual tem os triatletas, né? Os Ironman. Isso, não tem desculpa, não tem que ter, porque tem gente que tem até preconceito, fala assim, não, mas eu tenho tal profissão, jamais poderia fazer isso. Não, se a pessoa tiver vontade, ela pode fazer tudo, entendeu? E não tem idade também, porque eu acho que a vida começa aos 40 mesmo, porque o meu primeiro palco foi com 42, né? Vou completar 45 agora, então não tem Gente, peraí, eu não imaginava isso aí. A Muriel tá impactada, só é isso? Agora não tinha essa informação, 45 anos. Não parece, gente, procurem o Instagram dela, gente, não parece, que isso? Depois a gente vai deixar o arroba no final e o pessoal... Importante, né? Para o pessoal começar a seguir. Para as pessoas entenderem isso, né? Porque uma coisa assim que a gente discute muito é justamente isso. A ideia. Então, assim, a pessoa vê uma pessoa que compete, né? Então, sei lá, qualquer pessoa vê. As pessoas têm que entender que o estilo de vida daquela pessoa é diferente, enfim, é outra demanda do que um praticante de atividade física, que ele quer ir lá e tonificar e tem que gostar, né, de fazer isso. Ponto. Eu acho que é isso. Eu, por exemplo, eu não aguento mais de uma hora na academia. Amiga, você não anda comigo. Eu acho que eu tô precisando mudar minhas companhias. Mas até pra você aguentar a rotina, acho que às vezes é legal você treinar com outras pessoas, né? Sim, ter um parâmetro que às vezes bate aquela... Você sente preguiça? Você é normal também, como a gente, como a gente? Não, tem dia que você vai sem coragem nenhuma, mas você vai, né? A diferença de quem tem determinação e quem tá com ela assim um pouco balançada, sabe? Desequilibrada. É justamente isso. Eu vou com vontade ou sem, porque eu sei que eu chego lá depois de uma meia hora, precisa de uma meia hora também, não vem imediato. Depois de uma meia hora de treino, o Drauzio Varela fala disso sobre a corrida, né? Que ninguém acorda, enfim, não é biológico você querer fazer atividade física. Nosso corpo é feito para repousar, né? Assim, para caminhar e repousar. E ele fala muito isso. Vocês acham que eu acordo de manhã querendo ir correr? Eu falo que saco, eu sou louco, meu Deus. E aí depois da meia hora, primeira hora de corrida, eu falo, nossa, ainda bem que eu vim. O que te prende é a sensação do depois, que de fato é muito gostosa, né? É o meu esporte, eu amo corrida e é bem isso, Mário, porque você, às vezes tá chovendo, você se inscreve numa ou prova, tá frio, né? Exato. Eu lembro a minha primeira meia maratona, eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Gente, aí tu tem que acordar 4 da manhã pra, sei lá, tomar o café, sair, levantar, colocar a roupa, aprender o número da... O que eu vou fazer? Por que eu tô fazendo... Tá dormindo, chega no começo, né? Você pensa, meu Deus, tenho 20 quilômetros ainda. Nossa, melhor nem pensar, mas né? Chega na metade, mas chega no 10, é uma delícia, tu tá sorrindo, né? É uma vibe chega muito nos gostosa. 10, gente, eu nunca cheguei nos 10. Você chega, se você quiser, você chega. A Muriel já correu, o próximo episódio, só pra antecipar, vai ser exatamente sobre atividade ao ar livre, né? Porque é legal também você sair um pouco do ambiente da academia. Tem pessoas que não gostam, não se adaptam e não fazem exercício por isso. Sim. Tem essa estigma da academia. Então, você que vai ouvir o próximo episódio, na semana que vem, a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas antecipando um pouquinho, a Muriel já treinou comigo na rua e exatamente isso, a sensação muito mais gostosa do que esteira, né? Eu sinto isso, por exemplo. E o bom sentiu? Também é a companhia, né? Quando você gosta da pessoa, que ajuda ele aumentou muito. Meu tempo. Eu tô aqui começando a correr, entendeu? Então, corro 1 minuto, caminho uns 4. Mas ele fez eu correr 2 minutos, caminhar 3 ou 2. Mas você não acha que ajuda? Se tiver uma pessoa que te puxa. Ajuda, mas eu também tava demais ali, mas entendeu? Mas sabe o que é? Assim, ela ficava muito controlando o relógio. Tá 1 minuto e meio. Acho que eu não vou aguentar. Correr tem que esquecer desliga o relógio. Desliga, aproveita o momento, a música. Eu tava sentindo que eu passei do meu 1 minuto, entendeu? Tava além já. Além do que eu podia. Gente, eu elenquei uns verdadeiros ou falsos aqui, que são frases que a gente ouve todo dia ou toda hora sobre uma conversa sobre suplementação, e eu queria discutir com vocês. O primeiro deles é aquele clássico whey engorda. Vocês concordam? Marina, Karina, o que vocês acham? Engorda, se você não estiver precisando dele, insistir em tomar, vai engordar mesmo. Isso é uma coisa muito importante de se falar. As pessoas têm carbofobia. Elas acham que só o carboidrato engorda. Ou a proteína engorda. Assim, caloricamente falando, 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína tem o mesmo valor calórico. Então, se você come a mais, engorda sim, igual se você comer qualquer outra coisa a mais. E é isso, tomou de jeito... tudo que você está consumindo a mais do que você deveria, pode te levar ao ganho de peso. Agora, se tomar whey... Agora, um detalhe, só um minuto, tem um detalhe. O que engordar?
porque tem diferença. Você vai engordar, você vai ganhar gordura ou você vai ganhar peso. Chegou a Maria agora. Chegou bem falado. Porque se você se propõe a fazer uma atividade de ganho de massa muscular, né, de hipertrofia, ou seja, a pessoa não pensa que para ficar tonificada, para ficar, né, com o músculo aparecendo, o músculo tem que aumentar. E que o músculo pesa, né? Aumentar Pesa quer dizer peso. Então, se você se engajou numa atividade física, você suplementou porque você precisava e ganhou peso na balança, não se desespere. Tenha cuidado, porque às vezes você ganhou músculo, o que é muito bom, porque seu metabolismo vai ficar, né, mais ativo, mais esperto, enfim. E você vai conseguir chegar uma hora lá nesse músculo tonificado. Agora, tomar sem precisar, porque eu vou lá uma horinha e tomo 20 doses de whey protein, provavelmente você pode ganhar peso, gordura. E foi o que aconteceu comigo, Mário, porque eu lembro que quando eu comecei a competir, eu pesava 55 quilos, eu variava entre 55 quilos e 57 quilos. E usava 36 de manequim. Hoje eu tô com 65 e a calça é a mesma. Sim. Então, você vê que a gente não pode se prender nessa coisa de balanço. Pô, fica desesperado porque eu tô pesando tanto. Não, filho, eu quero pesar 70, tá seca. Exatamente. Né? É diferente, né? É totalmente diferente. E os homens falam muito isso, já ouvi falar, suplemento pode causar impotência. Acho que essa tipo, um mito Acho muito que grande. causa impotência o uso excessivo de anabolizantes. É isso que eu ia falar. Não é assim Eu ia falar, um olha, eu nunca suplemento, escutei não. isso, mas eu tenho pra mim que são pessoas que usam essas substâncias ilícitas e de fato isso pode causar impotência, entre outros problemas, que é muito grave. E aí, como você vai assumir que você tomou aquilo e te deu um problema? Então, vamos botar a culpa no whey protein, que tudo bem tomar whey protein. Eu acredito que seja eu isso, também né? acredito. Não, até a próxima seria que tem também essa frase, suplementação é doping. Que algumas pessoas, você está suplementando, está dopando. Não. Completamente diferente, né? A gente falou diferente. aqui de que é o que exatamente o corpo precisa, né? Daquele Sim. suplemento. É porque o que acontece, Edgar, é que infelizmente existem suplementos que a gente chama que tem uma contaminação cruzada, que tem alguma coisa ali que pode anabolizar. E aí, de fato, pode ser doping, né? Anabolizante é doping. Mas os suplementos, se eu tomar whey protein, atleta olímpico, vários tomam whey protein, isso não é doping. E eu acho que essa frase eu acho que é importante, de que pode causar problemas nos rins, se você não toma uma dose adequada. Isso é verdade? Não. Vamos desmistificar. É mito? Mito, galera. Né? Essa eu acreditava. Então, todo mundo Me entupia de também. água porque eu todo mundo acredita. Inclusive, eu vou recomendar a leitura. Tem um site super interessante de uns professores da USP, que chama Ciência Informa, que é muito legal. Tem várias coisas sobre o assunto. Enfim, para mim é uma referência, assim, de lugar. Quando eu vou falar disso, eu dou uma lida. É muito difícil você afirmar que aquela pessoa teve problema renal porque ela tomou whey protein. Acontece muito a mesma coisa da impotência. Muitas pessoas têm problema de fígado, de rim. Eu acho que o problema é outro, né, Mari? E aí, mas faz jogar isso. culpa no o excesso tal do de whey. proteína. Óbvio, se você tem alguma questão renal, que aí você tem que ter o controle proteico, você não devia nem estar tomando whey protein, provavelmente sem pesquisar antes. Né? Você procurar o médico. Agora, quem não tem nada, é difícil. Então, assim, óbvio que eu entendo que quando a gente fala isso, talvez gere um tipo, peraí, então, não vou tomar, enfim. Tem até um lado positivo, se a gente for pensar, né, dessa afirmação. Não sei se existe lado positivo, mas... Que a gente acaba tomando mais água por impulso, né? Eu faço isso, enfim. pelo menos. Mas não, o que eu acredito que a maioria das pessoas que afirme que teve um problema renal, porque eu tomei whey protein, é muito difícil você falar que uma coisa só causou esse problema renal. E eu tenho pra mim que é a mesma coisa da impotência. São os anabolizantes. Você coloca a culpa num elemento, mas que na verdade não é, né? Outra coisa que eu acho importante a gente falar, teve alguns anos atrás uma série de whey proteins lançados por diversas marcas às vezes desconhecidas, e a Anvisa acabou regulamentando isso, testando as formas para ver se realmente tinha quantidade de proteínas. Eu lembro dessa reportagem. Né, foi um monte, foi gongada, por sinal. Porque a maioria era placebo, né? Enfim, a quantidade de proteína certa, ou enfim, não dava o resultado. A qualidade, né, da proteína. Porque a gente o whey protein é a proteína do soro do leite, que é uma proteína muito boa. A proteína do leite é uma proteína muito boa.
que não é a mesma do soro, mas enfim. E quando a gente fala em proteína, a gente tem que pensar em qualidade da proteína. Então, assim, os aminoácidos, né, são aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa. E nessa reportagem, foi uma das coisas que saiu. Então, muitos não tinham os aminoácidos essenciais, aqueles que a gente precisa porque o nosso corpo não produz, né? Mas e o que eu queria perguntar para ti, que consome todo dia, né? E como é que a gente pode escolher o whey protein certo? Né? Eu tenho até uma dúvida. Tem aquela coisa de isolado, concentrado. Para quem que é indicado o isolado? Para quem é indicado o concentrado? É que o concentrado, na realidade, ele tem o carboidrato junto, né? E para eu que consumo todos, eu acho ele particularmente o mais gostoso. Quando tem um carbo junto, ele fica cremoso. É maravilhoso. Mas se você não tiver na hora, naquele momento, precisando de um carboidrato, então é melhor você consumir o isolado. Que é só a whey protein. Só o whey. Só. Se você tiver condição de comprar o isolado hidrolisado, melhor ainda, entendeu? Porque qual que é a diferença? Ele tem um refinamento maior, então ele tem uma absorção diferente no organismo. Mas né? por que... Mas acredito que a Mari pode explicar mas até melhor. Mas por que não escolher então, um whey protein com carboidrato? Depende, por exemplo. Eu sempre ouvi que poderia... engorda, o concentrado engorda. Não, é por isso. Por exemplo, eu tomo whey... Eu poderia tomar o concentrado antes do treino, porque antes do treino eu bato... Você precisa de energia. Eu preciso de energia. Mas eu prefiro bater um whey isolado com uma fruta, ou uma banana, ou então com abacate, que eu prefiro até com abacate do que com a banana, que eu já reparei que o abacate me mantém saciada por mais tempo. Tem mais gordura. Tem mais gordura e o meu treino é melhor quando eu consumo e parece whey com mousse, abacate. Né, de fica chocolate. É maravilhoso. É uma sobremesa pra mim. Eu acho, Murilo, só te interrompendo, eu acho que a primeira pergunta que as pessoas têm que se fazer é por que tomar? Né? Porque se você conseguir pela alimentação, melhor, porque aí você vai estar comendo, né? É o caso dela. É óbvio que é muito melhor ela bater o whey protein com uma fruta, porque aí ela está ingerindo vitamina, fibra, etc. Se ela tomar whey protein com carboidrato, é a mesma coisa dela pegar um copo de whey protein e botar uma colher de açúcar, vamos falar assim, que é só aquilo, não tem mais uma vitamina, um mineral e etc. Então, quanto mais você conseguir reduzir esse consumo e transformar em comida, melhor. Mas é o que ela disse, no caso dela, é muito difícil bater só com a comida, né? Então, eu geralmente opto por usar o whey antes do treino e não, por exemplo, um omelete ou então uma carne ou uma comida mesmo, porque faz 1h30, 2 no máximo que eu acabei de comer comida no café da manhã, né? Mais rápida, mais então, fácil, né? Aí eu acho que naquele momento eu tô precisando até de alguma coisa doce, por isso que eu faço essa opção. Mas se eu tô em casa, por exemplo, e não sair pra rua ainda, e eu vejo que lá eu tenho uma cozinheira e essa hora ela tá preparando o almoço. Amiga, daqui a pouco tá saindo assim um estrogonofe de frango feito com aveia, não, imagina, creme de leite. Creme de leite. Então, Palavrão. N vezes quando tem essa possibilidade, eu substituo o whey pela comida. Aí eu vou consumir o carbo, se tiver uma batata doce na hora pronta vai ser a batata doce, senão eu faço a opção da fruta mesmo e vamos embora. Eu vou feliz, treinar, mas eu prefiro, quando eu tenho a oportunidade, usar a comida em vez do whey. Quando teus pacientes chegam no consultório, já tem essa predisposição, quero usar o suplemento, posso. Chegam já usando. Já chegam usando, né? Querem. Tu foi uma dessas pacientes? Eu cheguei usando, gente. Não, mas eu já tive orientações, enfim, anteriores. Uma pessoa que malha, como vocês sabem, né? Pouquíssimo. Tive orientações de usar whey protein. Eu usava bem feliz. Mas não é ruim usar whey. Foi o que a gente falou, eu descobri né? um whey que é muito bom. Não vou falar marcas. Mas é muito bom. E aí, às vezes, eu gosto de... Enfim, a Marina até liberou. Só melhorando. Usar o pozinho na banana, no pré-treino. É muito bom. Assim, eles chegam... A maioria das pessoas chegam ou querendo ou já tomando. Aí, assim... Como é que você coloca... Nem sempre o paciente precisa? Nem sempre. E aí é isso. Aí eu acho que depende muito de profissional para profissional. Se você for um nutricionista que é direcionado pro esporte, provavelmente a demanda vai ser diferente, por exemplo, no meu consultório, que eu trabalho com comportamento alimentar. Mas o que eu costumo fazer muito é justamente mostrar, discutir, falar, olha, você prefere comida? Porque às vezes a pessoa está no trabalho, eu vou fazer atividade física logo depois, eu realmente não consigo parar, eu não consigo levar nada. O whey protein talvez seja uma saída. Ou às vezes até, né, Mari? Por exemplo, se ela for fazer atividade física já de imediato, se ela acordou, for... não quer comer.
Se ela consumir, por exemplo, um bife, eu não tenho problema nenhum. Eu posso consumir um bife, dali uma hora eu tô malhando normal, eu não passo mal. Mas tem gente que passa. Tem gente que toma um iogurte e fica lembrando de iogurte. Aí é melhor consumir o whey. Então depende, não tem uma regra. Mas assim, o que eu acho que é muito importante fazer, e aí até para a pessoa que está ouvindo, prestar muita atenção no que o profissional que ela está falando. Porque se a pessoa for muito aceita e falar, não, toma muito, toma mais, é tipo, opa, peraí, não é assim. Por que você está tomando? Como que é a sua alimentação? Vamos ver aqui. Olha, talvez você está tomando mais proteína do que você precise, enfim. E aí você vai discutindo, mas não quer dizer também que a pessoa precisa parar de tomar, né? Vai depender de cada um. Eu acho que dá para mesclar, na realidade. O bom é ter o equilíbrio, né? Exatamente. O bom é ter o equilíbrio. Agora, quando você vai numa loja aí de suplementos, sempre às vezes as pessoas saem com combo, né? Whey protein, mais, enfim, o BCAA, creatina, e aí você sabe muito bem as nomenclaturas melhor que eu. Vamos tentar desmistificar um pouquinho o que é cada uma e qual o efeito. Às vezes as pessoas tomam, sei lá, eu já fiz isso. Comprei creatina, porque todo mundo tá tomando, eu vou tomar também, e não sabia o efeito que isso fazia no meu corpo. É até interessante falar que em 2013 teve aquele boom das blogueiras fitness. E elas começaram, e eu tava acompanhando tudo isso nessa época, e elas começaram a tomar muito whey e estavam creatina, ganhando, né, amiga? Exatamente. E elas divulgavam, aquela coisa, não tinha aquela coisa hashtag publipost. Naquela época não existia. Imagina que em 2013. E aí, eu na época era muito mais nova, e eu ficava encantada, nossa senhora. Então eu ia lá, eu quero comprar esse aqui, que a blogueira indicou, eu quero comprar esse aqui, que a blogueira indicou. E eu saía tomando um monte de coisa também, que assim... Sem saber, né? Sem saber. Eu compro o que a minha Nutri manda eu comprar. Eu sou dessas. Ela estudou pra isso, né? Exatamente. Não, eu acho que aí é interessante, cara, a gente pensar realmente nisso, né? No caso dela, ela provavelmente toma coisas que outras pessoas que vão lá, vão lá, correm durante uma hora, fazem uma atividade de uma hora, não precisa. Creatina é uma delas, né? Eu todo dia tenho glutamina, creatina e whey. O que é creatina? Vamos explicar para o pessoal. Creatina é um composto que o nosso corpo, na realidade, ele produz. Só que, no meu caso, com a demanda que eu tenho de treino, eu vou precisar. Ela ajuda no ganho de massa muscular. Eu acho que é uma das poucas que ajudam nisso. Tem um mito, que não é mito, na realidade, que o pessoal... Eu falei mito, mas está mal empregado. Dá uma retenção de líquido, porque ela incha a célula muscular, ela retém água no músculo, entendeu? Então, muita gente deixa até de consumir a creatina, porque fala assim, aumentei 3 quilos na balança, engorda. Mas é uma retenção que eu gosto de falar que é totalmente diferente de uma retenção de uma bebida ou de uma retenção de uma comida extremamente salgada, entendeu? Eu, particularmente, acho que ela dá bastante diferença no meu treino, ajuda, porque eu vejo uma diferença quando eu consumo creatina e glutamina também, que glutamina é muito boa para o sistema imunológico, muito boa na recuperação de fadiga também. Então, quando eu tiro isso do treino, eu percebo um certo cansaço a mais, quando eu tiro esses 2 suplementos do meu treino. E pode ser tomado assim, com frequência, tem que dar uma parada, Marina? Então, também tem essa questão. Porque, por exemplo, a creatina para atleta de tiro, por exemplo, de corrida, então, né, tiro e distâncias curtas, de fato existe um benefício da creatina nesses casos, para pessoas bem específicas, né? Para treino de força. Mas aí é aquilo, é o treino de força pesadinho, é esse nível, não é ir lá na academia, por mais que você fale, mas eu puxo muito peso, mas espera aí, você é atleta, porque é diferente. Então, vai depender, isso, tudo depende. Na ciência, na alimentação, é muito complicado de falar uma coisa, olha, isso depende. Uma coisa que eu posso te garantir, que assim, a maioria das pessoas toma, se não for 100%, é 99,9%, e que não precisava, porque é muito fácil conseguir através de alimentação e até na própria suplementação, é o tal do BCAA. É verdade. Esse aí era o meu próximo questionamento. Inclusive, é um aminoácido, né? É um aminoácido de cadeia ramificada. E, assim, é muito fácil a ingestão dele pela alimentação, não tem necessidade. Tem até uma coisa engraçada que uma vez aconteceu, que uma das professoras que estão nesse site que eu comentei, que já trabalhei na mesma clínica que ela, que é a Desirê Coelho, ela foi fazer uma aula de como chama? De cerâmica.
E aí ela chegou na aula de cerâmica, tinha um pote de BCAA, sei lá, eles devem ter pegado um pote antigo e colocaram alguma coisa nesse pote. E ela tirou uma foto, achamos uma utilidade pro pote de BCAA. Então é isso, entendeu? E aí tem também o gel de carboidrato, por exemplo, que para quem corre é um excelente suplemento, mas também tem que ser tomado com muito cuidado, porque pode dar uma diarreia no meio da corrida. Não é todo mundo. Você foi lá, fez 1 hora de academia e tomei um gel de carboidrato. Não faz isso. Come uma banana, come uma bananinha ali, fica feliz, uma paçoquinha. Às vezes o alimento natural já tem essa quantidade de carboidrato necessária. É muito fácil, não é difícil. Para nós mortais aqui, não é uma coisa complicada. Então, a quantidade, se você vai parar ou não, depende do seu nível de treino, do seu objetivo, da sua alimentação, enfim. E da sua alimentação, não só pensando no objetivo, mas da sua alimentação geral, né? Eu acho que a lição que fica é cuidar dos modismos, né? A Muri falou aí das influências, a gente fala das propagandas, de não cair no modismo por cair, né? Esse final de semana eu assisti, até postei um vídeo ótimo do Porta dos Fundos, falando justamente de nutrição e dessa coisa de é ótimo esse vídeo. Eu amei. É bem ótimo. isso. Agora o ovo pode. Não, peraí, não pode. E assim, aí a gente pensa muito de novo em proteína e as pessoas acham que realmente, assim, proteína, quanto mais, melhor. E, gente, o nosso corpo não guarda. A única coisa que o nosso corpo guarda é energia. Então, assim, proteína, comeu demais, o corpo vai eliminar. Ou em suor ou na urina. Então, você tá deixando... Eu sempre falo, você está tomando mais proteína que você precisa, seu xixi tá ficando mais caro. Você não vai fazer nada com ele, né? Só vai descartar. Só vai descartar. Mas uma coisa... jogar dinheiro pelo ralo. Uma coisa que eu mudei quando eu resolvi competir, Mari, foi a seguinte. De primeiro eu controlava a alimentação pela minha cabeça mesmo. Aí eu fui numa Nutri. Aí eu lembro que eu tive o cuidado de escrever durante uma semana tudo que eu comi. Então eu cheguei com aquele relatório para ela. Olha, eu tô comendo isso, vê o que eu preciso mudar. E eu percebi que uma coisa que ela mudou foi tirar um pouco do carboidrato e agregar a proteína. Hoje eu tenho proteína em todas as minhas refeições. Não é que eu estava comendo muito carbo e hoje eu como menos. Não, é que ela fez algumas substituições e colocou em todas. Então eu percebo que é importante você ter proteína, ingestão de proteína em todas as refeições. É importante também você ter ingestão de carbo. Só que hoje eu tenho a ingestão maior em torno do meu treino. Então, perto do meu horário de treino, eu vou ter assim um boom de carboidrato e ele vai diminuindo no decorrer do dia, mas ele não zera. Sim, e é isso, assim, é igual, tem que ter proteína, aí a gente vai entrar num outro assunto que dá pra gravar até outro podcast sobre isso, mas pro nível de treino, sim, agora, é isso, pra uma pessoa, ela quer acordar e comer uma fatia de pão e tomar um copo de suco e ir pra academia, se isso fizer bem pra ela e se ela continuar indo, tá ok. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas têm, não posso comer uma fruta sozinha. Imagina, eu não me privo de nada. Eu como fruta, eu tomo iogurte. Eu evito leite, eu tô usando mais, por exemplo, leite vegetal por causa de intolerância mesmo, mas eu adoro um leite, um copinho de leite, né? Eu gosto também. Depende muito, assim, é chata essa resposta, né? Porque todo mundo fica esperando que você responda uma coisa. Não, é que todo mundo quer a fórmula secreta, né? Não tem. Pra funcionar melhor. É equilíbrio, procurar um bom profissional, sério. Não ficar vendo muita blogueira também ajuda, né? Mas hoje eu acho que o negócio tá mais controlado, e depende, não sei. Não, o povo acredita, amiga. Acredita. Eu acho que eu cresci, então, pode ser. Amadureci, com agora... certeza. Não, acredito. Eu até tinha conversado com um influencer que ele falou, fez uma parceria com o Whey, e aí eles mandaram só o pacote vazio. Eu não sabia o conteúdo do Whey, e eles pediram para eu colocar o meu Whey Protein. Então, que era gostoso, e falava que era gostoso. Aí um seguidor comprou, disse que era horrível e eu não tinha cara de dizer. Então, sabe essas coisinhas que a gente acha que são os modismos? Exatamente o que a gente conversou. É isso. Consulte, né? Procure profissional. Acho que essa é a dica mais importante. Afinal, é a saúde da pessoa, né? É a tua saúde que está em risco, né? Dentro do seu corpo, exatamente. Muito mais do que, enfim, ir pra academia, fazer o exercício, tomar o suplemento. Eu gosto de dividir minha rotina, né, Edgar? Então, eu divido assim, minha rotina de treino. Eu gosto de
publicar o que eu como, mas eu sempre falo, gente, se vocês forem comer o que eu como, vocês vão ficar tudo gordo. Exatamente. Né? Então, consulta um nutricionista para ele adequar a sua rotina, né? Não, é muito legal ver. Eu gosto de ver assim as receitinhas, a Marina posta bastante, você posta bastante, para pegar inspiração, porque às vezes a gente fica só no ideia. ovo e tal, ali, o batido, e às vezes não tem ideia do que fazer, muitas vezes do café da manhã, no café da tarde. É legal ter essas inspirações, mas o cuidado de saber que nem tudo é para mim, né? Nem tudo vai ser adaptado. Quantidade, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado com a quantidade, porque a gente pode até comer a mesma coisa, mas você, de repente, porque hoje você tá com uma rotina mais tranquila, Sim. vai comer menos do que a Karina, por exemplo, entendeu? E no suplemento isso é super válido, né? Porque, enfim, não adianta você colocar lá um scoop de whey protein, enquanto talvez você precisaria de meio, ou talvez você precisaria de 2, enfim, aí vai depender de cada caso. Última diquinha pro pessoal, Marina. Consulte um profissional sério sempre. Karina. Treine todo dia, amiga, com vontade ou sem vontade. Você vai ficar linda no final do ano, lembre-se disso. Mas chegando precisa, inverno, agora mas não eu dá foco. pra dar ali uma preguicinha de sábado e domingo, uma recuperadinha? De domingo, eu libero de descansar é domingo. importante. Não, descansar é importante. Um dia de descanso eu sempre dou. Mas se a pessoa conseguir treinar minimamente umas 4, 5 vezes na semana, aí Tá vai ótimo. ficar... Eu ia falar um palavrão, vou respeitar. A Vai gente ficar vai incrível. colocar Gente, muito obrigado. Antes de a gente terminar, lógico, eu sempre termino, Karina, se você quiser deixar as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Gente, me achem no Insta para vocês verem que eu não minto, meu treino é puxado. Tô lá para motivar vocês, para responder qualquer dúvida que eu respondo dentro das minhas possibilidades. Quando eu vejo que eu não consigo, eu indico alguma amiga que está mais capacitada. É Karina Marim Fiorentini, Karina com K. Karina com K. Isso. Marina. Não conto calorias no Insta. @não conto calorias, tudo juntinho, né? www.nãocontocalorias.com. Ainda sou do time do blog e seguirei sendo. Muriel vai começar a postar mais coisas de exercícios, né? Então passa o teu arroba também. Com Vai, Muri, certeza. pra treinar comigo. Nossa Vai rolar. senhora. Gente, acho que eu não vou não. Vai ajudar 3 horas. Vamos fazer uma pauta, vamos fazer um vídeo. Vou ter que fazer uma nova consulta com a doutora primeiro pra mudar minha alimentação totalmente pra conseguir treinar com a Karina. Não aguento. Vamos lá. Tá convidada. Tá todo mundo convidado. Vai ser um prazer. Pessoal, nosso treino vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. A gente volta semana que vem. Um bom treino e até semana que vem.